Mas olha só, então, a gente foi assistir essa versão nova aí do Rock 4. E pra quem não tá sabendo o que aconteceu, né? Rola a série do Rock aí, do Stallone. Ele resolveu ano passado que ele ia remontar o Rock 4, que é o Rock que deu mais dinheiro, né? Foi o mais popular, né? Mais popular de todos. Foi o Rock, já falei várias vezes aqui no cinema, foi o Rock que eu cresci, foi peça fundamental da minha construção aí, quando eu era criança. E aí ele resolveu remontar o filme, entrou em contato lá com a MGM e falou, pô, a gente tem um jeito de transformar, deixar o filme melhor, né? Porque, por mais que ele tenha sido mais popular, ele foi um filme também muito polarizado, né? Pra caralho. Sim, porque ele... Acaba que ele vira... Ele tem uma galhofa também, né? Ele tem toda essa questão política no filme que vira um... Ele é o extremo do político da situação Fria, né? Ali. Da Guerra Fria. Você tem Estados Unidos versus União Soviética. A própria música que toca no filme fala, né? É o leste contra o oeste, entendeu? Então, tipo, porra, é foda. Living in America. Exatamente. Então, ele foi muito polarizado por isso. E muita gente não gosta dele por causa desse espírito galhofa dele, né? Que já vinha do 3, né? Pô, exato. Isso que eu ia falar, não é novidade. O 3 até pior. O 3 é o que aparece o Hulk Hogan também? Também. Que ele faz uma luta de exibição lá com o Hulk Hogan. Porra. E tem o Clubber Lang, que é total aquele tipo de... Ei, Rock, eu vou acabar com você, Rock! Nossa, é muito ruim. O 3 é muito fraco. Aí a gente foi ver o filme e eles fizeram, tem uma introdução que foi quase meia hora, né? Do Stallone lá, tinha uma mesa... Tipo ele um talk show, assim, com ele, assim. Antes do filme. Antes do filme, isso. Com um cara lá da Turner, né? É um apresentador e tal. E aí ele conta as ideias, por que ele resolveu remontar o filme, o que ele achava que poderia melhorar e tal. E eles fazem muita referência ao documentário que tá no YouTube, pra quem manja aí de inglês, né? Um amigo dele lá, coroa, assim. Pegou o iPhone e filmou. Então, assim, é meio tosco, assim, como é feito. Mas, cara, eu dei um playzinho, você tava assim, já pra dormir, eu falei, deixa eu só ver mais uma coisinha. Vou ver só uns minutinhos. Mano, eu vi inteiro, é tipo 1h40 o bagulho. E eu vi inteiro. Porra, que é muito maneiro, cara. É tipo, uma parada que o Stallone tem de muito, além do carisma, né, absurdo, ele é um baita contador de história. Ele é muito bom. Então ele começa a contar qual era a ideia, o que foi acontecer, putz, isso aqui foi meio ridículo, por que eu fiz isso, por que eu fiz aquilo ali. Então é muito legal, e até entendendo o processo dele de, eu vou remontar o filme. O que é remontar o filme? Tem como ele refilmar a coisa. Então é pegar coisa, né, take que não foi usado e tal, e dar um outro sentido pra algumas coisas. E tirar o que não funcionava, né? Eu acho que isso pra mim foi o mais interessante dessa remontagem dele, né? Que eu acho que funciona muito como o Poderoso Chefão que o... Era o que eu ia falar. Deixa eu ver. Teve agora... Não vi ele inteiro, mas é uma... Já não é a primeira vez que fazem esse tipo de coisa, né? Mas o Coppola, tipo, era um dos desejos da vida dele fazer esse novo corte e tudo mais. Mas eu não tinha a menor ideia que o Stallone queria fazer isso com o Rock 4. Nunca soube. E é muito legal, porque ele realmente muda a cara do filme, sabe? Esse lado galhofa que o filme tinha, ele se perde, ele fica pra trás. Sério? Ele tira, ele corta toda a parte do robô com o Poli com o robô. Vai cortar tudo. O filho do Rock também quase não aparece, tanto que no final ele fica ali torcendo com o pai, tipo, eles cortam isso do filme. Eles adicionam mais cenas com a Adrian, pra trazer mais a questão emocional pro então filme. Ele queria deixar um negócio mais sério e menos comercial. Sim. Eu acho que dá um propósito pro filme, sabe? Tipo, porque ele tá um propósito pro Apollo, por que o Apollo quer lutar com o Drago, e depois, tipo, o Rock vai lutar com o Drago. E eu acho que o que me surpreendeu mais foi ele ter mexido, assim, delicadamente com o Drago, sabe? No filme. O que é uma loucura, tem mais cena do Drago? Não, você tem mais... Ele praticamente muda. O Drago não é um robozão, assim, como ele era no outro filme. Ele tem reações, assim, sabe? A galera tá... Na hora que o Apollo tá dançando lá, o Living in America e tal, a galera tá cantando, tá vaiando, então, tipo, ele tem umas expressões olhando pro lado, assim, que ele não tinha no filme. Incomodado. Tem uma cena que eu acho que... Eu não lembro disso no filme original. A mulher fala, ele não pode responder. Aí o líder dele lá, o chefe, fala assim, aí responde por ele fica meio puto, assim. É que isso tinha no filme, né? O cara corta, ele não deixa ele responder, mas aqui ele começa a responder e o cara corta. O que é muito doido, assim, em questão de você... Igual você estudar que o Hitchcock falava sobre montagem do filme, assim, como você pode... Às vezes, com as mesmas cenas e você mudar a posição, você muda a intenção da parada. É um baita... Eu achei que foi um baita exercício, assim, pra quem gosta de cinema e de poder ver e até comparar... Isso é muito louco, né? Porque, tipo, a gente viu o Ridley Scott fazer isso pra caralho com os filmes dele. Ele faz até hoje, né? Ele disse que vai fazer com o Último Duelo com o Kazaguchi. Ele quer fazer isso. Versão... De 200 horas de Acho que o mais famoso, não só o Blade Runner, né? Que lançou 3 versões. O Cruzada é bem... O Cruzada é o outro maior, né? Mas o Cruzada vira... É outro filme, né? É outro filme. O original, normal, eu já acho um baita filme, bem subestimado.
Mas quando ele faz o corte dele maior, que acho que é do tipo assim, tá, agora eu vou fazer o meu corte em casa. Tipo, essa é a sensação que dá dos filmes dele. Vira um negócio mais... Vira uma parada muito autoral, assim. Que eu acho que não... A maioria dos cortes que eu assisto depois, né? Tipo... Seja o Blade Runner, seja até os filmes que o Spielberg mudou ou o George Lucas mudou depois. O Spielberg chegou a mexer em filme? Não ele mexeu no ET, ele tem uma versão do ET. Que ele corta as armas, eu lembro que ele troca as armas. Troca as armas, ele troca o ET ele tira o boneco e coloca em CG. Puta, que loucura. Que ficou uma merda. Mas, cara, é muito... uma geração de diretores que foram limitados, né? Por uma série de coisas. Não só de efeitos, mas de, tipo... Eles aprenderam a mexer com tecnologia, evoluíram o aspecto narrativo na cabeça deles. É verdade. Tipo, então são, sei lá... Imagina o Ridley Scott, ele tem quantos anos hoje? 70? Ridley 80? Scott é 82. Imagina, cara, tipo... Ele tá, sei lá, há 50 anos na indústria. O George Lucas, ele argumenta isso quando ele lança o Special Edition em 97, né? Antes do episódio 1. O argumento dele é esse. Ele fala assim, pela primeira vez eu vou poder botar o Star Wars do jeito que eu visualizei. Que não tinha na época. Então, ele coloca coisas que pra quem tá ouvindo a gente, até pra mim mesmo, que quando eu comecei a ver o Star Wars, já tinha as Special Editions. Então, eu não vi a versão do Star Wars que é o cara, ao invés de ser o Jabba the Hutt, né? O maluco gordão. Isso. A questão do uso de nave. Então, umas paradas assim, quando ele chega em Mos Eisley, é completamente diferente a versão original. E é diferente de você imaginar filmes... Por exemplo, o do Rock eu não assisti, né? Mas, caralho, ele muda o tom do filme. Exato. Pelo visto. Ele muda o tom. O Blade Runner muda também. Na verdade, o Blade Runner muda... Caralho, ele muda a história. Da narração, né? Da narração do Harrison Ford. Ele muda a história inteira. Então, assim, eu fico pensando o que vai acontecer daqui a pouco. Tipo, quando... A gente teve isso, algo parecido com o Snyder Cut esse ano. Querendo ou não. Cara, é outro filme. E tem o lance do... Mas no caso do Snyder Cut, isso nem se compara com isso, que tipo, é dia e noite, assim. É tipo muito no diferente. Snyder Cut. Do Snyder Cut, Ah, não, sim. Porque nesse caso que a gente tá falando, é um ajuste fino no filme que já existe. Ele parece um filme mais refinado. O Snyder Cut é outro filme. Nesse caso do Rock. O Blade Runner eu não acho que é um ajuste fino, não. Eu não vi as outras versões, então não posso falar. E outras são... Três versões de Blade Runner. Final Cut ali eu acho que tem uma... Apocalipse Now tem também, outra versão diferente. Tem o Redux. Que são ajustes... tem o Redux. São ajustes finos, sim. Mas tem alguns que mudam essas coisas que, tipo assim... Você muda a essência de muita coisa que virou história daquele filme, sabe? O Snyder Cut é um exercício de compensação pelo que aconteceu antes... Não necessariamente por causa de tecnologia ou aprendizado ou nada disso. Foi toda a história envolvendo os bastidores do negócio. Mas eu fico curioso pra ver o que vai acontecer com os filmes da década de 90, da década de... começo dos anos 2000. Jurassic Park. Nossa. Você imagina um dia tocar Jurassic Park? Sabe? Esses filmes assim que já pegaram o início do apogeu da computação gráfica e... Como é que, sabe? Tipo, será que a gente vai ver daqui a 20 anos Mas eu vou te falar, eu vi... Porque quando os caras, eles mexem no filme, eles não só adicionam a cena, muda take, né? Tipo, até no caso do Rock, especificamente, ele muda... Eu até comentei contigo, né? Ele muda o ângulo, ele coloca em diagonal uns frames, porque ele queria ter ele queria que o frame seguinte, ele tivesse o mesmo movimento do punho do take anterior, sabe? Ele faz uma parada dessa. Aí as cenas de flashback, ele botou tudo em preto e branco. Tudo em preto e branco, Aí você pega, por exemplo, o Blade Runner, você vai comparar, eles mudam color grade no filme. Tudo, em várias cenas. Então você muda até a vibe mesmo ali do que você tá contando, né? E aí você falou do Exterminador do Futuro, eu vi aqui em Vancouver, eles exibiram essa versão nova, eu não sei se esqueci o nome, que ela tem um nome específico, que ela é remasterizada em 4K do celuloide, né? E foi lançada em 3D e tal. Mano, parecia que eu tava vendo um filme de hoje em dia. Até porque a linguagem do James Cameron, ela não envelheceu, né? O filme é incrível. Então, mano, até hoje. Thiago, eu tava o 2, né? O 2, isso. Bicho, eu tava na sessão... Eu já vi o Exterminador do Futuro 2 milhares de vezes, que é um dos meus filmes favoritos. Bicho, eu tava ali, parecia que eu tava vendo pela primeira vez o filme. Falei assim, caraca, cara. Isso é muito doido, né? Porque esse negócio da linguagem, que você fala que a linguagem do James Cameron parece moderna ainda, ela é fantástico. O Stallone fala sobre isso, né? Que ele... O filme, né? O Rock, ele tem uma linguagem
de MTV, né? Ele fala isso. Que é muito videoclipe. Parece mesmo, videoclipe, parece mesmo. E aí ele reduziu, né? Ele reduziu bem. E ele fala que hoje em dia você assiste o Rock 4 agora, a nova versão, ele parece mais um filme atual. E realmente ele parece um filme mais atual, assim. Ele é muito mais ágil, Ele né? não tem muito aquelas besteiradas dos anos 80, sabe? Até a cena eu fiquei esperando a cena do No Easy Way Out, que é Way uma Out. das músicas que falava There's no easy Que ele way entra no out. carro e aí, logo depois que o Apollo morre, ele discute Que com a aí a gente vai Adrian falar que ele não vai vencer a luta. É. Aí ele entra, é uma cena, é um videoclipe dele dirigindo o Porsche e dele, fica relembrando um monte de coisa dos tocando outros No Easy filmes. Way Out. E aí ele fica, caralho, lembrando o filme, o Mickey, o Apollo e tal. E aí tirou essa cena? Não. Então, ele fala nesse documentário que tem muito close-up dos olhos dele, reagindo, assim. Ele debocha no documentário, falando, nossa, que ridículo isso. Como existia a vaidade em abundância. Eu fiquei tenso dele tirar esse clipe. Não, o clipe tá lá. Tem as mesmas cenas, mas ele usa outro take. Ele usa um plano mais aberto dele dentro do carro, sabe? Ele fazendo menos gestos e caras. É muito louco, né? Porque assim, tipo, o filme, essas babaquices que tem no filme, é muito pela história, pelo contexto histórico que ele tipo, é a essência do filme, sabe? Pois é, aquilo Então, que o pessoal fala, né? Todo filme ele carrega também a história de quando ele foi Óbvio, feito. exatamente. Mas era isso que eu ia falar, porque eu acho que ele muda de determinadas coisas que você tira o DNA da época do filme. Exato. Sabe, no início do filme não tem mais aquela cena, porque o filme começa com um flashback, né, dele lutando com o Clubber Lang no Rock 3, e acaba, tipo, com se eu não me engano, é o Eye of the Tiger tocando, e as duas luvas, né, a luva da União Soviética, não tem mais isso, ele tirou isso, sabe? Isso, mano, sei lá, e assim, eu acho... A gente... É uma crítica de... Mas, cara, é tudo uma questão de ego do próprio... Do diretor de querer fazer o que ele bem entende da parada. Só que, por exemplo, o George Lucas, que vive falando, né? Do tipo, eu imaginei que fosse... Você imaginou o cacete, mano. Há 50 anos, 40 anos. Você não tinha ideia que a tecnologia ia poder te dar a possibilidade de você fazer isso no filme. Não, mas imagina... Peraí, Thiago, peraí. Não ia, Imagina o cara pensou no universo dele. Ele falou, eu queria que tivesse uma nave fazendo assim. Não, só que ele não sabia como fazer, não tinha como fazer. Mas isso é uma coisa. Tipo, Então. é você imaginar o Tolkien falar que ele queria que o Sauron fosse exatamente... 50 anos, 80 anos depois o cara escreveu e falou, nossa, agora eu vou fazer do jeito que eu imaginei. O cacete que você imaginou assim. Você imaginou que era uma história assim, assado, e agora... A sua história vai ganhar outra vida. Vai ganhar outra coisa. Não concordo contigo, não, cara. Falar que o George Lucas imaginava que Naboo ia ser exatamente daquela forma. Não, exatamente não. Mas para pra pensar. Eu vou dar um exemplo bem banal. Mas tipo, o Martin, ele descreve lá, por exemplo, aquela... Porra, esqueci. Olha, eu já esqueci no Game of Thrones, cara. Eu tô esquecendo todas as coisas de Game of Thrones. Não importa, não. É aquela base onde fica a Daenerys. Fortaleza Vermelha? Não, é Storm's End. Não é Storm's End, caralho. Esqueci. A Ilhota que fica a Daenerys quando ela vai pra Westeros, que o Stannis fica naquela... Que era a Pedra casa do Dragão. Isso. Era Ilha do Dragão? Pedra do Dragão. Pedra do Dragão, isso. E ele tem uma mesa gigante com um mapa de Westeros. Sim, sim. No livro, ele descreve especificamente qual o tamanho da mesa que ele quer, que é uma mesa imensa. Só que ele fala, como é que isso... Aí, o Martin é roteirista, mas imagina que ele fosse um diretor. Ele fala, eu imagino assim, mas não tem como eu fazer assim no filme. Entende? Não, então, mas isso tudo bem. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, você tá com a minha questão é do filme que foi... O George Lucas, ele não escreveu um livro de Star Wars. Ele imaginou uma história de Star Wars e fez o filme. Mas tudo bem, você pega lá as artes... Qual é o nome do cara que faz o... Ralph McQuarrie. Ralph McQuarrie. Não, aí ele viu lá e falou, incrível, como é que eu vou fazer isso num filme? Não tem como. Caralho, mas tem uma porrada de coisa que é idêntica ao que tá no filme. Então, mas será que você viu a versão... A primeira versão que eu nunca vi? Vi a versão de 77 de Star Wars? Eu nunca vi. Cara, tipo, tem muita coisa que é mais amadora e tudo mais, mas assim... Que se você comparar... A minha questão mas não o cerne tá ali, né? Tá tudo ali. Então, a minha questão não é que ele imaginou exatamente... Não, o cerne da história tá ali, pô. Não é exatamente o que ele imaginou em 77 está ali. O que eu tô dizendo visual também. Do visual também. Ele não muda visual. Não, o visual não muda. Não, mas ele adiciona coisas. Eu acho que... Sim. É igual você pegar é uma melhoria. Exato. É a mesma coisa de pegar... Cara... Pega a primeira vez que pega Tatooine do filme de 77 e pega Tatooine do filme de 99. É a mesma coisa, só que, mano, muito maior. Sim. Com muito mais vida e tudo mais. E eu acho que é isso. Então, ele imaginou isso. A tecnologia te dá possibilidades de você colocar mais coisa. Mas eu não acho que a criação da parada... É o mesmo lance de Blade Runner. Eu acho que é o mesmo lance de Star Wars e tudo mais. Cara, a história de Star Wars só funciona... E é por isso que eu acho genial. Porque só funciona por causa do cerne do negócio, entendeu? O que vai mudar é você colocar um monte de cacareco ali em cima. Igual a gente vai ver
Eu acho que a gente vai sentir basicamente a mesma coisa quando a gente vê o novo Senhor dos Anéis na Amazon, sabe? Como que eles vão conseguir colocar mais coisa, o que vai ser mais. Mas eu não acho que, tipo... eu sempre imaginei que... sei lá, o Stan Lee. Eu sempre imaginei que o Homem-Aranha era assim, assado. Bicho, mas tipo, tu tá diminuindo a cabeça do artista, cara. Eu não tô diminuindo a cabeça dele. Claro. O cara pode... Ele imaginou que... Mas ele não tem como imaginar o que vai ser a tecnologia daqui a 40 anos. Não tem. Não, mas Thiago, aí que você tá pensando. Mas é que ele constrói a tecnologia dele, É que você tá pensando na tecnologia, mas eu acho que não, cara... Mas o George Lucas é 80% tecnologia. Mas eu não acho que ele não é... Eu não acho que ele tá pensando em tecnologia. Ele tá pensando, olha, eu quero... Vamos lá, eu vou dar um exemplo bem simples lá dos próprios filmes. Ele tem uns takes maneiros quando as X-Wings estão partindo pra atacar a Estrela da Morte. Porra, ele tem um take maneiro da câmera passeando pela X-Wing, que só tem na versão de 97. Porque não tinha como ele fazer na época. Então, o que eu quero dizer assim... tudo bem. O que eu tô querendo dizer é a construção de universo. Mas você não acha que, tipo, o que o George Lucas faz quando ele faz a versão especial dele lá... Que eu vi o primeiro no cinema, inclusive. Quando ele adiciona o Jabba, eu vi no cinema. Maneiro. Que foi quando eles... tem até a propaganda famosa. Você sempre viu Star Wars dessa forma. Aí tinha uma televisãozinha. Aí agora você vai ver Star Wars assim. Aí sai a X-Wing assim, de dentro da TV. Eu acho que o que ele faz é, tipo, é perfumaria. Ele adiciona um monte de perfumaria no filme. Totalmente. Tipo, isso aí que você falou, de passear. O próprio Jabba, cara, o Jabba não precisava estar na cena ali. Não, tá, tudo bem, eu concordo. No caso de Star Wars, eu acho que é diferente do que desses outros casos, né? Do Rock ou do que foi o que eles Blade fizeram. Runner e tal. Eu não vi o Senhor dos Anéis no versão 4K agora, mas eles fizeram a mesma coisa, né? Diz o Peter Jackson que eles deram uma melhoria no... Uma refinada. Mas ele não adicionou nada, né? Não, ele deu uma refinada, ou seja, ele não corrigiu tem mais o que adicionar, né? Pelo amor de Deus, né? Sei lá, mano, o jeito que o Peter Jackson eu não duvido nada que ele lance uma nova versão daquela. Imagina os Beatles aí de 300 horas. Ouça esse papo completo em cinemopodcast.com ou procure por Cinemol em qualquer aplicativo de podcast.